No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre os limites fundamentais, que são esses 5 aqui. Então, agora a gente vai resolver mais um exercício que envolve um desses limites. Calcule limite para x tendendo a zero de seno de 2x menos tangente de 2x, tudo isso dividido por 4x, certo? Bom, então como eu já havia comentado no outro vídeo, a primeira tentativa na hora de resolver um limite é a substituição, que é a mais simples. Então, se substituirmos aqui o zero, seno de 2 vezes zero vai dar zero, a tangente de zero também vai dar zero, dividido por 4 vezes zero. Então, também obteríamos uma indeterminação. Bom, então de que forma que a gente pode simplificar, desenvolver esse limite para chegar num dos limites fundamentais conhecidos? Bom, então aqui no numerador, se a gente reparar seno de 2x sobre 4x, já é quase o primeiro limite fundamental aqui. Porém, o que está aqui dentro do parênteses, o arco que está aqui dentro no seno, tem que ser a mesma coisa que está no denominador. Então, a gente tem que tentar fazer um ajuste por aí. E do outro lado aqui, a gente tem tangente de 2x sobre 4x. Esse aqui não lembra nenhum limite fundamental por enquanto. Bom, como a primeira parte aqui já está quase resolvida, vamos quebrar esse limite pelas propriedades de limite. O limite da subtração de duas funções pode ser quebrado em dois limites, certo? Então, esse limite aqui é igual a limite para x tendendo a zero de seno de 2x sobre 4x menos limite para x tendendo a zero de tangente de 2x sobre 4x. Nesse primeiro limite, se fosse seno de 2x sobre 2x, a gente já teria o resultado pronto, que seria 1. É o primeiro limite fundamental. Porém, esse 4x aqui é fácil da gente driblar esse probleminha, porque eu posso colocar um meio aqui em evidência. Então, como 4x é a mesma coisa que 2 vezes 2x, eu posso colocar esse primeiro 2 aqui em evidência, então eu teria meio que multiplica seno de 2x sobre 2x, certo? Se eu fizer essa multiplicação, eu volto no que eu tinha lá em cima, tá? E esse limite aqui, usando o limite fundamental, vai ser igual a meio vezes 1, porque o limite de seno de 2x sobre 2x é igual a 1. Agora, a outra parte aqui do limite, a gente vai ter que dar mais uma arrumadinha. Bom, nós sabemos que tangente de 2x é a mesma coisa que seno de 2x dividido por cosseno de 2x. E tudo isso está dividido por 4x, ok? Bom, então, fazendo a divisão aqui das frações, a gente obteria limite para x tendendo a zero de seno de 2x sobre 4x vezes cosseno de 2x. Então, aqui, se eu olhar a parte do seno de 2x sobre 4x, é o mesmo limite que a gente acabou de resolver aqui na primeira parte. Aí, o que ia sobrar? Ia sobrar o cosseno de 2x aqui no denominador. Então, eu posso separar essa função no produto de outras duas funções que o limite vai existir. Então, continuando aqui, a primeira parte já tinha dado meio, né? Meio vezes 1, menos limite para x tendendo a zero
de seno de 2x sobre 4x vezes 1 sobre cosseno de 2x. Ok? Deixa eu descer um pouquinho. Bom, esse primeiro limite aqui, ó, essa primeira parte, nós já vimos que dá meio. Foi o que a gente acabou de resolver lá na primeira parcela. Então, a gente tem meio menos meio. Então, essa parte aqui, o limite deu meio, certo? E aí, o limite de 1 sobre cosseno de 2x, aqui dá para usar a simples substituição. Se x tende a 0, 2 vezes 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 dividido por 1. Ok? Então, finalizando, a gente vai obter o limite de meio menos meio, que vai ser igual a 0.